E aí pessoal, beleza? Bom, mais uma gravação aqui para a gente poder corrigir, tá? Formulário que a gente realizou, aí preencheu a semana passada, tá bom? E aí eu vou corrigir aqui com vocês. É importante que vocês tenham essas questões aí no caderno, tá? Escritas no caderno para poder acompanhar aqui essa correção, tá? Então, se você ainda não escreveu ainda as questões do formulário no caderno, pause o vídeo, tá? Pause esse vídeo, vai escrever, tá? E aí depois que você escrever, aí você vem para esse vídeo para você entender melhor, tá? Então, já escrito aí, eu vou começar aqui a ler a primeira questão, né? Que diz assim, ó, é uma questão do Enem. Ela diz assim: o ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto bom, vocês já estão vendo aí, né? A transformação é a evaporação, tá? É aquela que acontece de maneira gradativa, né? Gradual, maneira mais lenta, tá bom? É aquela é, é aquela transformação do estado físico da água, do estado líquido para o estado gasoso de maneira mais lenta, tá? Dessa transformação aí da matéria que o enunciado está falando, tá bom? Vocês verem lá no vídeo meu explicando as mudanças de estado físico da matéria, vocês vão perceber que a evaporação é justamente a transformação da água do estado líquido para o gasoso de uma maneira mais gradual, como a questão vem afirmando, tá? Vamos para a segunda questão. A segunda questão aqui, ó, diz o seguinte: Pedrinho está com muita sede e encheu um copo com água bem gelada. Antes de beber, observou que o copo ficou todo suado por fora, suado entre aspas, né? Ou seja, cheio de pequenas gotículas de água na superfície externa do copo. É correto afirmar que tal fenômeno é explicado? Bom, aí eu já coloquei aqui, ó, pela condensação dos vapores de água da atmosfera em contato com o copo gelado. Pessoal, a gente sabe que na atmosfera existem, no meio ambiente que a gente vive, existem várias moléculas de água, tá? No estado de vapor. E aí, quando essas moléculas de água elas tocam no copo gelado, a temperatura delas esfria, obviamente, né? E aí elas sofrem a transformação do estado físico gasoso para o estado físico líquido, tá bom? Então é através da condensação, tá, dos vapores. E é justamente essa a justificativa para que ocorra a questão desse copo aí suado, tá bom? O terceiro, vocês até já estão vendo a resposta, mas eu vou explicar um pouquinho. Diz assim: a matéria pode se apresentar basicamente em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Sabemos que a matéria pode mudar de estado dependendo do fornecimento ou retirada de energia. No caso, a energia térmica, né? Temperatura e tal. Energia, calor, né? Assinale a alternativa correta. Quando uma substância está no estado líquido e muda para o gasoso, dizemos que ela sofreu, ó, do líquido para o gasoso é uma vaporização. A gente viu lá na aula que eu expliquei que a evaporização é um dos tipos da vaporização, tá? A evaporação é um tipo da vaporização. Beleza? E aí nós temos a questão 4, que diz assim, ó: os estados de agregação das partículas de um material indeterminado possuem algumas características diferentes, conforme mostra a figura 1, tá? E aí a figura 1 tem lá sólido, líquido e gasoso, né?
como se comportam as moléculas em cada estado físico aí, de acordo com essa figura. Por outro lado, as mudanças de estado físico desse mesmo material são apresentadas por meio de uma curva de aquecimento que correlaciona valores de temperatura com a quantidade de energia fornecida sob a forma de calor, apresentada na figura 2. E aí vocês estão vendo aí a figura 2, tá? Sobre a forma de calor, ele está dizendo ali a temperatura, ele está mostrando a temperatura, né, de menos 20 a 100. Aí ele está mostrando que a temperatura está aumentando e com o aumento da temperatura vai mudando o estado físico, né, dessa matéria aí, desse corpo. Uma relação entre os dados da figura 2 e os estados de agregação da figura 1 permite estabelecer que, bom, a relação é justamente a relação sólido, líquido e gasoso, tá bom? É a mesma relação. Na primeira imagem, nós vemos que a matéria se encontra no estado sólido, beleza? Aquele cubozinho lá, cheio de bolinhas, né? E na figura 2 é representado ali por A, né? Onde A é uma fase em que a matéria, né? Essa substância aí que a gente está falando no enunciado, ela está no estado sólido, tá bom? E assim, sucessivamente com o aumento da temperatura, ela vai para o estado líquido e para o estado gasoso, tá? De acordo com a figura 1, no estado líquido, as moléculas elas estão ali mais organizadas, né? Elas não estão tão juntas uma das outras, mas elas estão organizadas. Já no gasoso, elas estão bem separadas, né? Com o aumento da temperatura e tal. Mas a relação que a gente tem é essa: sólido, líquido e gasoso, beleza? No terceiro, no quinto já, né? Numere a segunda coluna de acordo com a primeira e assinale a sequência correta encontrada. Bom, a sequência correta seria essa aqui, pessoal: dissolução, fusão, condensação e sublimação. Por quê? O primeiro diz assim: misturar um soluto em um solvente. O nome já está dizendo, né? Misturar um soluto em um solvente é uma dissolução. Geralmente a gente diz assim: eu vou dissolver esse açúcar aqui na água, né? Então você está misturando um soluto, que no caso seria o açúcar, no solvente, que é a água. Você está fazendo uma dissolução, tá? O processo de estudo é uma dissolução, tá? Aí o resultado é uma solução. O segundo diz assim: passar do estado sólido para o estado líquido. Barbada, né? Muito fácil. Fusão do estado sólido para o estado líquido, nós temos a fusão. Passar do estado gasoso para o estado líquido. Aí do estado gasoso para o estado líquido é a condensação. Tá bom? A condensação que a gente já viu lá na questão 2. Passar do estado sólido para o estado gasoso. Sublimação. Bem tranquilo, né? Só é você ter aí na sua mente bem detalhado como funciona aí as mudanças de estado físico da matéria. E aí a sexta questão, ela diz assim: podemos determinar o estado físico de uma substância observando sua temperatura de fusão e de ebulição. Observe o quadro abaixo, assinale a alternativa correta. Bom, a alternativa correta é justamente a que diz que a 25 graus Celsius o oxigênio é gasoso, tá bom? E aí você pode observar que o ponto de fusão, ou seja, do estado sólido para o líquido, do oxigênio é menos 218,4, né? E aí a menos 218,4 graus Celsius o oxigênio ele passa do estado sólido para o líquido. E aí ainda para chegar no ponto de ebulição tem que ser menos 183,0 graus Celsius para que o oxigênio ele passe do estado líquido para o gasoso. Então, quando chegar lá em 25 graus, o oxigênio ainda vai ser gasoso, né? Vai ser totalmente gasoso, como como é na temperatura ambiente, né? A gente não consegue ver o oxigênio porque ele está no formato gasoso, beleza?
se vocês forem analisar as outras afirmativas aí, vocês vão perceber que elas estão equivocadas, né? Tá bom? Então, é isso aí, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, falem comigo, me chamem no WhatsApp, tá bom? Anotem aí, corrijam o exercício e mandem para mim na plataforma, beleza? Estou aí à disposição de vocês. Valeu!